Pés como os da corça nos lugares altos, uma alegoria da jornada dos filhos de Deus que desejam viver nos lugares altos. Capítulo 11. Nas florestas do perigo e da tribulação. Com que alegria receberam o pastor, que se assentou entre elas, depois de congratulações cordiais por terem vencido a escalada do desfiladeiro. Ele tocou de forma carinhosa os ferimentos de Grande Medrosa, que de imediato se sentiu curada. Então ele começou a lhes falar acerca do caminho que teriam pela frente. Vocês têm de atravessar agora as florestas que cobrem as encostas dessas montanhas, quase até ao alto, nos limites da neve. O caminho é escabroso, mas encontrarão lugar de descanso aqui e acolá. Essas são as florestas do perigo e da tribulação. Aqui, muitas vezes, os pinheiros crescem tão alto e tão juntos que o caminho se torna um tanto escuro. As tempestades são muito frequentes nessas encostas, mas continuem em frente, lembrando-se que nada lhes poderá causar real dano enquanto seguirem o caminho escolhido por mim. Era estranho que, mesmo depois de superar tantas dificuldades, como lugares escarpados e o intransponível desfiladeiro, Grande Medrosa procedesse ainda de acordo com o seu nome. Mas era isso mesmo. Nem bem o pastor terminara de pronunciar as palavras perigo e tribulação, ela já começava a tremer. Florestas de perigo e de tribulação, repetiu quase sem voz. Ó pastor, para onde tu me levarás agora? Para o próximo estágio da jornada, respondeu pronto, sorrindo o mais gentil sorriso. Fico a imaginar se algum dia conseguirás levar-me até lá, resmungou a pobre tolinha. Imagino que continuarás a afligir-me e não cumprirás a tua palavra final. Creio até que nunca deixarei de ter os pés aleijados e que nem poderás tomá-los como os de corça. E olhou desconsolada para os pés. Por certo, naquele momento, eles lhe pareceram até mais tortos do que nunca. Não sou homem para que minta, disse o pastor. Sério, olhe para mim, Grande Medrosa. Acha que eu a decepcionaria? Não tenho cumprido todas as minhas promessas? Ou tenho, por acaso, falado de coisas que não foram para o bem? Grande Medrosa estremeceu, em parte diante do tom de voz do pastor, e em parte porque, sendo ainda por natureza Grande Medrosa, tentava imaginar o que seriam florestas de perigo e de tribulação. Esses pensamentos sempre tiveram um efeito desastroso sobre ela, mas respondeu penitente: Não, eu sei que não és homem para que mintas, sei que tudo o que fazes e dizes é para o meu bem. Então, disse o pastor de modo gentil de novo, vou guiá-la através do perigo e da tribulação, mas nada precisará temer, pois estarei com você. Ainda que eu a guie pelo próprio vale da sombra, não tema, pois meu cajado e minha vara a sustentarão. E acrescentou: não te assustará do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmos 91, 5, 7. Era indescritível a ternura de sua voz ao dizer essas palavras. Naquele momento, Grande Medrosa ajoelhou-se aos pés do pastor e erigiu outro altar, dizendo: Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Disse isso, porém, sentindo suas mãos destilar suor frio e seu corpo tremer até os dentes de tanto medo. Contudo, ela olhou firme para o rosto do pastor e acrescentou: Porque tu não és homem para que minta, nem filho de homem para que te arrependas. Tudo o que disseste não fizeste? E tudo o que tens falado não tem sido para o meu bem? O pastor sorriu de novo, agora de forma mais confortadora que nunca, e colocou as mãos sobre a cabeça dela, dizendo: Seja forte, sim, seja forte, e não se atemorize. E continuou: Não tente imaginar por si mesma o que virá depois. Creia-me, quando passar pelos lugares que antes lhe causavam medo, verá que são muito diferentes do que havia imaginado, como aconteceu com o temível desfiladeiro.
Advirto-a de que vejo seus inimigos escondidos entre as árvores, e se permitir que covardia comece a pintar um quadro na tela de sua imaginação, você terá medo, tremor e agonia, onde a realidade não existe medo. Dizendo isso, apanhou uma pedra do lugar onde ela estava ajoelhada, deu-lhe com a recomendação de conservá-la junto às outras e partiu. Grande Medrosa e as companheiras tornaram a trilha que as guiaria através das florestas. Tão logo alcançaram as primeiras árvores, viram a autopiedade espiando-as por detrás de um tronco. Ele sempre tagarelava rápido antes de retornar ao esconderijo. Digo-lhe, Grande Medrosa, é realmente lamentável o que ele lhe fez, forçar uma pobre e assustada aleijadinha a andar no meio de tantos perigos que só homens bravos e fortes ousariam enfrentar. Na verdade, seu pastor é mais tirânico do que o próprio covardia. Nem bem ele terminava de falar, já ressentimento colocava na cabeça de fora e dizia zangado: não há razão para tanto sofrimento, pois há um bom caminho que corta a floresta e pode levá-la bem nos limites da neve, sem ter de enfrentar esses perigos desnecessários. Todos vão por aquele caminho, por que não faz o mesmo? Diga-lhe que não quer ir pelo caminho indicado por ele. Insista em percorrer o caminho usual. Este é o caminho dos mártires e você, minha querida, afinal, não se ajusta a esse quadro. Então, covardia, interrompendo, disse com ímpeto: e pensa que se tornará uma pequena heroína, não é? E ainda vai cantando pela floresta do perigo. Posso apostar que terminará seus dias sempre assustada, trêmula, aleijada e mutilada. Amargura, por sua vez, cochichou atrás de outra árvore. Ele faria isso, é justamente como lhe falei. Depois de fazê-la passar fielmente por experiências terríveis, ele arruma algo ainda pior logo depois. Naquele momento, Orgulho, ainda mancando com dificuldade e extravenenoso, disse: você sabe, depois de tudo ele não descansará enquanto não humilhá-la. É esse o método que ele usa para ensinar essa preciosa humildade que defende com tanto ardor. Ele a humilhará até reduzi-la a pó e fará de você uma grande idiota na frente de todo mundo. As caminhantes continuaram a andar, ignorando todo aquele palavrório, mas como antes, Grande Medrosa descobriu que cocheava mais dolorosamente quando ouvia seus inimigos. Era difícil saber o que fazer. Se ouvisse, cocheava. Se tapasse os ouvidos com as mãos, não poderia segurar as mãos das companheiras. Sozinha poderia escorregar e cair. Assim, pararam durante alguns minutos e discutiram o assunto. Logo depois, Sofrimento abriu pela primeira vez a caixa de primeiros socorros presa em seu cinto, e dela tirou algodão para tapar os ouvidos de Grande Medrosa. Apesar do desconforto, isso pareceu surtir o efeito desejado, pelo menos temporariamente, pois, quando os 5 provocadores perceberam que não podiam fazê-la ouvi-los, pararam de perturbá-la até outra oportunidade de atacá-la. A princípio, a floresta não pareceu tão terrível, talvez porque o ar da montanha fresco e puro tornava-as fortes e revigoradas. O sol, ainda brilhando, dava à Grande Medrosa uma sensação completamente nova, uma espécie de emoção prazerosa de aventura. De fato, aqui estava ela, aleijada, andando pela floresta do perigo. Mas não demorou muito, e grandes e negras nuvens surgiram a rolar pelo céu, encobrindo o sol. Trovões começaram a ribombar, a princípio distantes, depois cada vez mais próximos. A escuridão cobriu a floresta. De repente, um facho de luz atravessou o céu e algo à frente delas estourou, tombando ao chão enorme árvore, e daí outra e mais outra. Agora o temporal caía com toda a sua fúria, rugiam os trovões, os relâmpagos cortavam o espaço em todas as direções, a floresta inteira parecia gemer e sacudir-se sob o pavoroso vendaval. O mais estranho em tudo isso é que, apesar de Grande Medrosa sentir-se leve tremor prepassar-lhe o corpo a cada relâmpago ou trovão, ela não se apavorava, não sentia pânico nem desejo de correr, porque repetia para si mesma:
embora caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingida. Cobrir-te-á com suas penas, sob suas asas estarás segura. Assim, durante todo o temporal, ela se sentiu cheia de estranha e confortadora paz. Ela andava entre suas companheiras dizendo: Eu não morrerei, mas viverei e anunciarei as obras do Senhor. A tempestade se acalmou, cessaram os trovões e tudo se aquietou. As 3 pararam, sacudiram a água do cabelo e das roupas e se puseram em ordem a fim de continuar o caminho. Nesse instante, Covardia apareceu de novo e gritou bem alto: Eu sei, grande medrosa, que a tempestade está rodeando as montanhas e logo passará por aqui de novo, porém com muito mais fúria ainda. Faça meia volta o mais rápido possível e caia fora dessa perigosa floresta antes que o temporal retome e lhe tire a vida. Ainda há tempo de escapar. Olha aqui, exclamou Grande Medrosa, a água ainda a escorrer-lhe pelos cabelos, a saia ensopada enrolando-lhe as pernas. Eu não vou suportar mais esse camarada a gritar nos meus ouvidos, por favor, disse às companheiras, ajudem-me vocês 2, e dando o exemplo curvou-se, apanhou uma pedra e atirou-a certeiramente contra Covardia. Suas companheiras riram, talvez pela primeira vez, e começaram também a atirar pedras na direção das árvores onde estavam os 5 indesejáveis. Em um momento nenhum de seus inimigos estava à vista. Naquele momento, bem na frente delas, numa clareira, uma cabana de madeira parecia surgir em tempo de abrigá-las do temporal que voltava. Correram para lá. A porta estava trancada, mas forçaram-na até abrir-se. Agradecidas, escorregaram-se para dentro. Com grande presença de espírito, Sofrimento bateu à porta, trancando-a por dentro em cima da hora. No momento seguinte, os inimigos estavam batendo e gritando: Ei, por favor, abram a porta e deixem-nos entrar. A tempestade começa de novo. Vocês não podem ser tão desumanas ao ponto de fechar-nos do lado de fora e deixar-nos ao léu da sorte. Grande Medrosa aproximou-se e gritou pelo buraco da fechadura as mesmas palavras que lhe haviam dirigido pouco antes. Ei, façam meia volta o mais rápido possível e caiam fora desta perigosa floresta antes que o temporal recomece e lhes tire a vida. Ainda há tempo de escapar. Ouviu-se um rumor de praguejamentos lá fora e passos apressados que corriam, perdendo-se à distância. Dessa vez, o conselho devia ter sido bem recebido e aceito. A tempestade aproximava-se ainda mais ameaçadora. Elas, porém, estavam a salvo, longe das árvores que caíam e sem perigo de se molharem, pois o teto era à prova d'água, de forma que nenhuma gota de chuva as atingia. Encontraram um bom suprimento de lenha para o fogo, empilhada ao lado de pequeno fogão, sobre o qual estavam uma chaleira e algumas panelas. Enquanto o Sofrimento se encarregava de acender o fogo, Tristeza abriu a porta e encheu a chaleira com água da chuva. Grande Medrosa examinou o armário e encontrou louças de barro, alimentos enlatados e enorme lata de biscoitos. Assim, em pouco tempo, enquanto Tempestade rugia furiosa lá fora, ali estavam elas, assentadas ao lado de um bom fogo, aquecendo-se e secando suas roupas ensopadas, enquanto saboreavam um delicioso chocolate quente e matavam a fome. Apesar de o temporal balançar a cabana, ali dentro havia paz, gratidão e grande contentamento. Grande Medrosa admitia, atônita, que a aventura por que passava agora era a maior experiência de paz e alegria vivida durante toda a sua jornada. Ao se deitarem sob os cobertores que encontraram empilhados a um canto da cabana, ela muito suavemente repetia consigo mesma: Ele cobriu-me com suas penas, e sob suas asas posso descansar. A tempestade continuou violenta durante 2 ou 3 dias, mas as 3 permaneciam a salvo no abrigo da cabana. Destas só saíam nas estiagens, a fim de apanhar lenha que era colocada no forno para secar e refazer o estoque de combustível.
Parece que havia grande estoque de alimentos enlatados, de biscoitos, como se servos do pastor visitassem a cabana de quando em quando, levando novos suprimentos. Durante esses tranquilos dias passados ali, Grande Medrosa conheceu o outro lado da personalidade de suas companheiras. Também familiarizou-se mais com o dialeto da montanha que falavam. De algum modo, começou a vê-las não só como servas e simples ajudantes e guias sobre as ordens do pastor, mas também como amigas. Desta maneira, sentia-se mais aberta a todas as belezas e deleites do amor ao seu redor. Era como se os seus sentidos tivessem sido de tal modo aguçados que lhe permitissem descobrir e gozar cada pequeno detalhe da vida. Assim, embora as companheiras continuassem sendo tristeza e sofrimento, ela sentia uma satisfação quase inexplicável em tudo à sua volta. Esse sentimento ocorria ao ver as chamas crepitantes do fogo, as árvores dobrando-se até o chão, os relâmpagos cortando o céu com o seu facho luminoso e a estrela da alva surgindo por entre as nuvens antes do amanhecer. Também sentia essa estranha alegria ao ouvir o som da chuva, o ribombar dos trovões ou o jubiloso chiar de um pássaro quando a tempestade parava. Todas essas coisas ela sentia no dialeto da montanha, e por incrível que pareça, a linguagem de tão bela e emocionante lhe tocava o coração até as lágrimas, ela mal podia aguentar. Certa manhã, quando a tempestade rugia e parecia abater a floresta com toda a sua fúria, Grande Medrosa percebeu Tristeza assentada ao lado do fogo, cantarolando como que para si mesma. As palavras, entretanto, eram pronunciadas no dialeto da montanha, o qual já conseguia entender. Vou tentar traduzir essa canção da melhor maneira possível, mas a original dá muito mais força e beleza aos sons e à música da floresta. Quão formosos são seus pés, linda filha da princesa, que se movem a correr como a água em correnteza. Nem gazela da montanha, nem a cerva ou o veado, de alcançá-los é capaz, todos ficam para trás. Ora, Tristeza, exclamou Grande Medrosa. Eu não imaginava que você sabia cantar, e nem mesmo que conhecesse alguma canção. Nem eu mesma sabia, respondeu Tristeza tranquila, mas durante a jornada pela floresta, as palavras e a melodia vieram tal como cantava agora. Gosto da melodia, disse Grande Medrosa. Ela me faz pensar no futuro, quando terei pés de corça. Isso é muito reconfortante. A música é tão bonita e alegre que me dá vontade de saltar. E riu, só ao pensar em vê-la saltando com os pés aleijados. Depois pediu, ensine-me a canção, por favor. Tristeza cantou de novo algumas vezes, até Grande Medrosa aprendê-la bem. Ela agora andava pela cabana cantarolando, tentando imaginar-se uma gazela livre, saltando de pedra em pedra pelas montanhas, como o pastor fazia. Quando chegasse o dia de receber pés de corça, ela estaria capacitada a acompanhá-lo aonde quer que fosse. Ela mal podia esperar pela concretização desse quadro tão belo.